Olá amigos, vamos à nossa videonada de fechamento do pregão desta terça-feira, dia 31 de janeiro, encerramento do mês. O Ibovespa apresentou aqui uma alta de 0,57%. Num primeiro momento, um candle de correção do forte candle de baixa. Fica mais claro observar isso aqui pelo gráfico de 60 minutos, um forte dia de baixa, toda uma movimentação para baixo. E aqui um movimento travado para cima, um movimento bem confuso para cima. Você abre aqui para cima, perde a mínima, volta para cima e fica travado aqui nessas horas de pregão, ou seja, um dia mais travado para o Ibovespa. Isso a gente viu também dentro do mini índice. Então a gente tem aqui uma correção de um forte candle de uma forte movimentação para baixo. Então fica num primeiro momento olhando para essas duas periodicidades uma chance maior do Ibovespa fazer algo nesse sentido, ou seja, ter mais um candle de baixa a partir do próximo pregão. Isso reforçaria essa expectativa se houver aqui já abrir para baixo e gerar nova mínima a partir da próxima hora de pregão, da segunda hora de pregão. Então essa seria uma sinalização ainda que confirmaria um pouco mais essa expectativa. Então é bom a gente estar atento nesse sentido aqui para o próximo pregão em relação ao índice. Mas não dá para descartar, olhando para o gráfico mensal, que a gente teve aqui um mês de alta de 7,38% no Ibovespa, fechando muito próximo do maior fechamento de toda a movimentação para cima, que aconteceu lá em outubro, na faixa de 64.924 pontos. O Ibov nesse mês conseguiu romper a máxima do ano passado, que é uma informação importante em termos de gerando um movimento no gráfico anual, ou seja, abriu uma chance de ter um movimento para cima, de até a gente ter esse rompimento da máxima histórica no decorrer deste ano. E olhando para o gráfico mensal, se a gente olha essa sinalização aqui para cima, a gente ainda poderia ter algo aqui assim, ó, mês de fevereiro para baixo e outro mês um pouco travado, que seria normal em termos de correção desse último movimento de subida. Mas quando a gente olha num gráfico semanal e vê um movimento que consegue romper várias semanas anteriores em menos tempo, isso traz uma expectativa de que esse movimento ainda pode se estender um pouco mais aqui para cima, ter algo mais aqui para cima. E nesse sentido, não dá para descartar justamente ficar monitorando aí no próximo pregão uma sinalização aqui de força para cima. Se isso acontecer, uma primeira hora de pregão para cima com a nova máxima na hora seguinte, vai aumentar a chance do Ibov ter um movimento aqui para cima no próximo pregão, trazendo até a chance de dar continuidade à sua tendência de alta, de não vir a perder essa região aqui de, vamos dizer assim, de correção de fundo anterior para o Ibovespa, que seria uma região aqui por volta dos 63.500 pontos, 63.600 a 63.500 pontos. Então essa seria essa região para o Ibov se manter e inclusive está num ponto relevante aqui de suporte, considerando aqui resistências anteriores, que funcionou aqui também como resistência. O Ibov rompeu com força, depois volta com força aqui para baixo, bate num ponto, gera uma primeira sinalização de que pode se manter aqui acima. Superação da máxima do pregão de hoje seria um primeiro sinal para isso, 64.900 pontos a máxima do pregão de hoje. Por outro lado, dentro do que eu falei já no dia 60, perda da mínima do pregão de hoje, 64.283, reforça a chance de continuidade dessa correção para o índice Bovespa. Na sequência, mini índice, não cheguei a recomendar operações no mini. Na verdade, recomendei uma operação, só que ela não foi executada no pregão de hoje. Que foi, depois que o mini já vai lá em cima, gera essa pancada para baixo, considerando justamente aquela questão que eu abordei aqui, o mercado estava dentro do movimento de correção que poderia iniciar justamente um movimento de baixa. A partir desse ponto aqui, ó, foi isso que aconteceu. Foi lá em cima e aqui no dia 60 já gera ali uma sinalização de topo. E isso poderia o quê? Desencadear um movimento novamente para baixo. E aí quando fez esse movimento para cima, eu recomendei venda na perda da mínima deste candle. Só que eu queria ver aqui como esse movimento não veio perder essa mínima aqui, eu queria ver força de cara para gerar a perda dessa mínima aqui, ou seja, nesse candle já eu gostaria que já tivesse perdido essa mínima. Quando ele não perde, ainda ganha força, vem aqui para cima, nesse candle não aciona a entrada, eu cancelo a entrada porque a minha expectativa de vir aqui perder essa mínima ficou bem reduzida no meu modo de ver, e até isso aconteceu, eu vi aqui embaixo, gerou em torno de 100 pontos, só que se a gente conduz o stop aqui nesse ponto, teria saído basicamente num ponto ali de 0 a 0 dessa posição. O mercado depois disso fica travado, não consegue gerar a superação da máxima desse ponto, nem perder essa mínima, nem depois vai respeitando ali os fundos ascendentes, enfim, não gerei nova entrada no mini índice. E aí fica, em relação ao próximo pregão, fica na questão que eu comentei agora há pouco,
em cima do índice Bovespa, ali olhando para um gráfico de 60 minutos, vai ser importante aí as 2 primeiras horas de pregão para definição de lado. Na sequência temos aqui para comentar mini dólar não cheguei a recomendar operações no pregão de hoje teve aí a rolagem, novo contrato aí para as operações, H17, então a gente vê aqui sem os ajustes, a gente vê que já abriu devido à rolagem lá em cima, gerou um candle aqui de alta, 1,36% de alta, porque se a gente tirar esse ajuste, é como se já tivesse perdido essa região, e isso realmente não aconteceu, esse 3,107,50 não foi perdido. Então gera uma formação de fundo, olhando para o gráfico 60 minutos, gerou esse movimento forte para cima, dentro desse movimento forte para cima, uma movimentação que já está acontecendo aqui de correção no G60, se ela continuar de maneira fraca aqui no próximo pregão, tende a trazer ainda oportunidade na ponta compradora após nova sinalização de alta pelo próprio gráfico ali de 60 minutos. E aí a gente buscaria no gráfico de menor periodicidade possibilidade de entrada na ponta vendedora. Se gerar um movimento mais forte para baixo, compradora. Se gerar um movimento forte para baixo aqui, ficaria um pouco mais para a ponta vendedora em cima do mini dólar. Olhando agora para as ações, PetroR4, Petro no pregão de hoje, alta de 1,21%, candle de indefinição, ainda fica também, assim como eu comentei em Bovespa, a chance da Petro poder gerar algo mais para baixo, ou seja, uma correção do último candle de baixo, e vir a fechar aqui esse gap, esse suporte já citado na última análise, 14,70 a 14,66, primeira zona de suporte aí para a Petro. Nesse momento, por mais que a Petro venha aqui a partir do próximo pregão superar a máxima de hoje, 15,37, eu não encaixaria para mim ainda compra em cima da PetroR4 neste primeiro momento. Então, um ativo que para mim fica com cenário neste momento mais para a ponta vendedora, mas falando em swing trade, que me interessaria mais se o próximo movimento de subida for um movimento mais fraco do que foi esse movimento de baixa, e aí me interessaria mais fazer essa venda de topo descendente. Na Vale 5, o dia aqui foi de leve alta, praticamente estável, mais 0,36%, ainda dentro de um movimento de baixa. Se a gente comparar esse último movimento de subida com esse movimento de baixa, por enquanto ainda está mais fraco do que foi o movimento de subida. Mas a ação ainda, por enquanto, olhando aqui também considerando um candle de correção em relação ao pregão de ontem, fica ainda mais para testar efetivamente uma região por volta dos R$30, primeira zona de suporte. Dependendo dessa correção da Vale, abre-se a chance ainda de voltar a pensar em compra aqui nos próximos pregões, dependendo da extensão dessa correção do ativo. Olhando agora para outros papéis, GGBR4, só mencionando em relação ao gráfico mensal aqui de Vale 5 no mês, alta de 30,89%, um movimento aqui único para cima, assim, praticamente sem correção e com vários gaps, difíceis até em termos de ponto de entrada na Vale 5, mas o ativo, se a gente olhar, faz uma reversão forte de uma tendência de baixa mais longa e traz uma expectativa maior, ou seja, mais favorável para um prazo maior aqui, ou seja, longo prazo na Vale 5, expectativa de alta, não necessariamente de só subir, mas movimentações para baixo num gráfico mensal tende a trazer nova expectativa aí de relação risco-ganho bem mais satisfatória, seja para médio ou longo prazo em cima do ativo. Na Petrobras, algo semelhante, também foi um movimento muito forte para cima, agora está aqui no seu terceiro mês já de uma correção. Dentro do que eu falei do Ibovespa que pode acontecer, essa lateralização, um movimento mais travado. A Petro já vai fazendo algo nesse sentido. Então a ação, se conseguir romper a máxima desse mês, que apresentou alta de 1,01%, na faixa 16,43, que é isso aqui, ela traz essa expectativa de retomada para cima, ou seja, de uma correção pequena de 3 candles e de poder gerar um movimento para cima que pode vir a buscar outro patamar de preço na faixa ali dos R$20. Então, seguindo, GGBR4, no gráfico diário a gente tem um ativo gerando aqui no pregão de hoje, em termos de oscilação, um pivô de baixa. Mas se a gente considerar o gráfico semanal, a gente teve ali um movimento para cima de 3 semanas e agora está aqui no início de uma terceira semana de correção de todo esse movimento de subida, desse movimento de subida aqui. Principalmente esse último movimento de subida, para mim, existe a chance dessa movimentação ser uma correção em ABC, que pode trazer uma nova movimentação aqui para cima, para voltar para cima dos R$13 e romper esses dois topos anteriores. É uma operação um pouco mais arriscada, uma compra aqui na superação da máxima desse candle, mas é uma das alternativas, podendo trabalhar até com stop mais curto aqui
abaixo ali dos 11,91 ou mesmo abaixo desse candle aqui de baixo, abaixo dos R$ 12. Ou seja, depois que conseguir superar ali os 12,39, não seria mais interessante ver esse papel trabalhar de novo abaixo dos R$ 12, porque deveria, na expectativa de ter uma melhor relação risco-ganho, de uma operação um pouco mais arriscada, mas com a melhor relação risco-ganho, deveria ganhar força aí após o rompimento da máxima de hoje, R$ 12,39. CVC B3. CVC B3, ativo que ficou travado, seja no pregão de ontem, em termos de fechamento, né, ali, fechamento próximo da abertura, pregão de hoje também, um candle mais de indefinição, mas eu ainda vejo esse ativo com bons olhos, mais olhando por um prazo maior. A gente olhar para o gráfico mensal, o ativo fechou bem um mês, apontando aqui para que isso aqui tudo, daqui desse ponto até esse aqui tenha sido uma correção e podendo iniciar um novo movimento para cima. Semanal também apresentou força e está ali dentro dessas 3 semanas aqui, mais essa lateralização aqui, que a gente tentou primeiro um ponto de compra aqui, que até se estendeu aqui para cima, gerou um leve ganho para a gente, porque não conseguiu se sustentar lá em cima. Mas o fato é que é um papel que para mim vai ficando mais para uma correção, isso aqui tudo sendo a correção de todo esse movimento mais forte de subida, ou seja, trazendo a expectativa de poder vir aqui para cima. Uma entrada aqui um pouco mais arriscada seria o rompimento desses 26 e 22, na expectativa que ela venha conseguir fazer algo nesse sentido e dê continuidade à sua tendência de alta aqui no gráfico diário. Então é uma das alternativas para o próximo pregão. A outra é Rumo 3. Rumo 3, ativo que gerou um ganho bem interessante de uma operação que a gente fez, teria até gerado mais se tivesse sustentado mais a posição. A ação gera uma correção, está dentro de topos e fundos ascendentes. Essa correção ainda é curta em termos de tempo, mas devido a um cenário também, se a gente olhar para o gráfico mensal, que está apontando ali para um possível pivô de alta, um rompimento aqui dos 7,75 se confirmaria um pivô de alta no gráfico mensal, e esse mês foi um mês com destaque aí de fundo, então é um ativo que pode justamente já iniciar o próximo mês vindo aqui para uma movimentação para cima. Esses ativos que eu comentei, principalmente a CVC e a Rumo 3, se tiver algo um pouco mais aqui, mais 1 a 2 pregões de correção dentro desse último movimento de subida, seria interessante para se buscar uma melhor relação risco-ganho na operação, mas não descartaria uma possibilidade de fazer uma compra aqui, buscando pelo menos 1 para 1 na superação aqui dos 7,55 a partir do próximo pregão, máxima do pregão de hoje. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua valiosa atenção. Lembre-se de dar um like na videoanálise se ela estiver sendo útil para você de alguma forma. Um grande abraço e até o próximo pregão.